Olá, tudo bem? Eu sou Gerson Araújo e você está no For You See Podcast. Aqui a gente conversa sobre coisas do mar. Eu, minha esposa, nossos filhos, nós moramos num barco. E talvez, se você está aqui, você tenha uma certa afinidade pelas coisas do mar, pelas coisas náuticas, e talvez você esteja até considerando ir morar a bordo, né? Se for esse o seu caso, então acho que a gente pode ter um papo bem legal aqui, tá? Nós estamos numa série que eu tô chamando assim, coisas que ninguém nunca me falou, sabe? Nós moramos no mar, né? Mas chegou uma hora que a gente começou a enfrentar e se deparar com coisas que ninguém nunca tinha falado pra gente. Que mesmo que eu tivesse buscado informações antes de ir morar a bordo, foram coisas que eu acabei não encontrando ou vendo, ninguém citou, ninguém falou nada, fosse nos canais do YouTube, fosse em algum texto, em alguma literatura, fosse onde fosse, né? E são coisas que eu classifico agora como algumas coisas meio que fora do... Sabe aquele ponto fora do gráfico? Então, e eu tô dividindo com você essa nossa experiência, trazendo só coisinhas assim meio diferentes. Pelo menos foram coisas diferentes para nós, tá bom? Uma delas é a do episódio de hoje, que eu vou falar que ninguém nunca tinha falado pra gente como é realmente a Marinha. Como assim a Marinha? Nós tivemos uma experiência com a Marinha e é sobre esse assunto que eu quero conversar com você. Antes, quero apenas lembrar que a gente tem um grupo, é um grupo fechado, mas é um grupo gratuito. Quero convidar você a participar também, o link está na descrição desse episódio, tá? E você é muito bem-vindo para participar. Aliás, eu incentivo você, vamos lá participar, porque aqui não vai dar pra gente conversar tudo, a gente só começa a conversa, a gente pode continuar a conversa lá. E aqui é tipo uma fala só do meu lado pro seu, e lá você pode falar também, né? E a gente pode crescer junto, tá bom? Combinado? Espero você lá no nosso grupo, tá? Bom, no episódio de hoje, eu pensei em dar 2 nomes, assim. Eu não sei nem que nome dar, não sei nem que nome vai ser no título. Na hora que eu tô gravando aqui, eu não tenho ideia que título eu vou colocar na thumbnail. Mas eu vou falar assim. Ninguém nunca falou pra gente que a Marinha viria nos visitar em peso. Como assim? Esse é um possível título. E o outro seria assim: ninguém nunca falou pra gente que a Marinha era tão gentil. Então, talvez eu vou trafegar talvez nesses 2 campos. É verdade. É verdade. A gente foi... assim que a gente saiu da Marinha, nós começamos a navegar. Em pouco tempo a Marinha veio nos visitar. Acredito que de forma rotineira deles, a gente estava no lugar, eles estavam passando, falou, vamos conferir ali se está tudo bem, vamos conferir se a documentação está certa. E o primeiro dia que eles chegaram, eles encostaram no nosso barco, se identificaram. Aí antes que eles falaram, eles têm um texto, né? Um texto que é alguma coisa assim como Marinha buscando a salvaguarda da vida no mar, uma coisa assim, eu não lembro agora exatamente o que eles falam, mas eles têm um texto que toda vez que eles abordam, mesmo que ele já conheça você, ele fala aquele texto, né? E é um texto amigável, né? Falando que eles estão ali para proteger você, né? Para proteger a nós. Bom, eles chegaram lá, e aí eu antes que eles falassem, eu convidei, olha, não quer encostar aqui? Eles vieram pela popa do barco, né, achando que o acesso do barco era melhor por ali, quando o acesso era melhor pela lateral do barco, né? E tinha uma portinha especial ali, eles não tinham visto, e se eles entrassem pela popa, eles iam passar pelo meio de um lugar ali que a gente chamava a nossa marcenaria, né, que era onde fazia as reformas, tinha um monte de máquina, era um lugar meio, assim, não estava pronto ainda, né? Aí eu falei, olha, vocês não querem entrar por aqui? Aqui é bem mais fácil, mais legal, eu prendo vocês. Aí eles foram por lá, falei, vocês não gostariam de entrar no barco? Eu convidei para eles entrarem, eles entraram. E aí, eles começaram a fazer a rotina, perguntaram da documentação, a gente pegou lá no lugar que a gente aguardava, a gente entregou a documentação, a gente mostrou tudo, eles perguntaram dos coletes, eles perguntaram lá a lista deles, algumas coisas, e
E aí as coisas que estavam legais, beleza, algumas coisas que precisavam melhorar, eles falaram, isso aqui e tal, é melhor fazer de outra forma. Eu lembro que o botijão de gás estava no lugar e falou, é melhor ter um negócio, precisa ter um lugarzinho especial para ele e tal, me deram orientação. Assim, a gente foi anotando tudo que eles deram de orientação, a gente pegou um caderninho, minha esposa estava junto, falei, anota aí tudo que eles falarem pra gente fazer. Né? E a gente estava com a intenção de fazer realmente tudo. A gente não era um momento, uma coisa de hostilidade ali. Algumas coisas estavam legais, e eles perguntaram por que a gente estava ali, a gente explicou que a gente estava morando no bairro. A gente contou a nossa história. Não vou repetir tudo aqui, mas a gente contou um pouco da nossa história. E aí eles nos deram as orientações e foram embora. Né? Foi tranquilo, não teve nenhum problema, não senti os caras bravos, nem querendo. Não senti nada, senti como se fossem pessoas igual a mim, que estavam fazendo o trabalho deles. Algumas coisas do nosso barco era melhor que fosse diferente, eles nos orientaram, a gente procurou fazer. Beleza. Passado um tempo. Passado um tempo, nada, passado alguns dias só. Lá vem eles de novo. Né? E aí eles entraram. Aí eu fiz a mesma coisa. Eles já pararam do nosso lado. Eu segurei, amarrei o barquinho dele. Era um barco inflável. Mas era um barco inflável grande, com motorzão e tal. Aí amarrei. Eles deram o cabo deles, a gente amarrou no nosso barco, beleza. Meu filho me ajudou, amarra eles ali, amarra aqui e tal, beleza. E aí eu falei assim: vocês não querem entrar? Vocês não querem entrar para sentar, pra gente conversar? Aí eles falaram, não, a gente veio só saber se vocês estavam bem. Está tudo bem com vocês? Estão precisando de alguma coisa? Aí ele falou, olha, faz o seguinte, anota aí o telefone lá da capitania, da nossa base. Funciona 24 horas. Se vocês precisarem de qualquer coisa, liga pra gente. O que estiver ao nosso alcance, a gente vai procurar fazer e tal. E eu achei aquilo, uau, nunca vi ninguém falando que eles faziam isso, né? E aí a gente anotou o telefone deles, foi legal, a gente anotou, deixou tudo certinho, aí eles se despediram, foram embora, foram fazer o trabalho dele. Passou, acho que no dia seguinte, lá vem eles de novo. Falei, nossa, o que tá acontecendo aqui? Eles vieram mais rápido, encostaram ali. Não precisa nem amarrar não, tá tudo bem aí com vocês, tá, beleza, tá certo? Tá tudo bem. Precisando de alguma coisa, liga pra eles. Vocês estão com o telefone aí lá da capitania, não sei o que, tá tudo certo, seus documentos. Tinha um negócio de um documento nosso que estava em trâmite, né? Era na época da pandemia, algumas capitanias estavam fechadas, o serviço não era exatamente na rotina que eles faziam. E a gente falou, olha, até onde eu sei, eu liguei ontem lá, tá assim, contava a história da documentação que tava saindo e tal, beleza, não sei o que, deram tchau, foram embora, né? Passou um dia, no outro dia vieram de novo. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí a gente descobriu na conversa com eles que o capitão, eu não sei o nome das hierarquias, mas alguém da autoridade deles lá deu uma orientação para todos eles ali, para todo dia eles irem lá no nosso barco para saber se estava tudo bem. E eu falei, uau, tô me sentindo o máximo aqui, né? E eu falei, olha, obrigado, a gente ficou feliz. Na realidade, eles estavam realmente querendo saber se estava tudo bem. Eu não sei qual foi a ideia na primeira visita deles que eles tiveram da gente, né? Ou que situação que foi que eles tiveram. Aí beleza, assim, às vezes eles passavam de longe, a gente cumprimentava, a gente já estava até conhecendo as pessoas, né, os marinheiros, os oficiais, as pessoas da lanchinha da marinha, né, a gente já estava até falando, oi, tudo bem, não sei o quê. Um dia, né, era final do dia, eles vinham sempre, não todo dia, mas um dia sim, um dia não, pelo menos eles vinham lá, né, um dia, era final do dia, assim, já estava entardecendo. Chega no nosso barco, eu acho que eram 2 ou 3 lanchas da marinha,
assim, aqueles barcos infláveis. Chegou uns 2 botes, eu vou dizer mais ou menos o que eu lembro ali, né? Chegaram uns 2 barcos de alumínio. Eles tinham um barco de alumínio também. Cada barco tinha uns 3 ou 4 pessoas, todos pessoal da Marinha. Chegaram uns 2 ou 3 jet ski da Marinha também. Chegou a guarnição toda da Marinha lá no nosso barco. Falei, que eu aprontei, eu não tô nem sabendo, mas eu fiz alguma coisa muito louca que veio a Marinha inteira. Veio a Marinha inteira aqui no nosso barco. que eu fiz? Eu falei, não sei o que eu fiz. Aí eu cheguei lá, fiz a mesma coisa de sempre. Eu falei, olha, vocês não querem entrar? O nosso barco era grande e cabia todo mundo, né? Não sabia o que ia acontecer. Eu falei, nossa, eles vão, sei lá, confiscar, sei lá o que a gente... o que aconteceu para vir toda a guarnição da Marinha de uma vez só lá no nosso barco. E aí, qual foi a minha surpresa? Que eu vou falar do meu jeito, né? Que o comandante ou um dos chefes, uma das pessoas de maior hierarquia lá na base da Marinha, estava numa daquelas lanchas. E ele quis vir pessoalmente conhecer a nossa história. Ele nem quis entrar no nosso barco, mas ele ficou encostadinho ali. E aí ele queria saber a nossa história. Aí ele veio e perguntou de onde a gente era, o que a gente fez, onde a gente comprou o barco. E aí ele queria conhecer as crianças, a gente chamou as crianças. Nesse dia tava até com uma sobrinha minha lá, além dos nossos filhos, eu tava com a minha sobrinha lá. E a gente tá até com a visita aqui, ela tá dormindo aqui essa semana, aqui esses dias com a gente e tal. E ele chamou minha esposa e a gente ficou tudo ali. Ele só queria saber a nossa história. Falou quais eram os nossos planos. A gente tá pensando em ir pra lá, depois ir pra cá, não sei o que. Estamos esperando a documentação, não sei o que. Eu fiz algumas perguntas técnicas pra eles lá, de alguma coisa de lei, sei lá o que. Eles me deram orientação e tal. Mas eles tinham ido lá só pra ouvir a nossa história, né? E foi nesse dia que é um dos textos, né, que eu escrevi, que o título desse episódio poderia ser: ninguém falou pra mim que a Maria é tão gentil, tão amável, né? Eram pessoas como a gente, que chora, que ri, que se alegra, que se entristece, que fica revoltado, que fica feliz, que se impressiona com algumas coisas. São pessoas, né? A gente acha que são soldados malvados que estão aqui só pra estragar com o nosso passeio, ficar dando multa e não sei o quê. Essa parte mais áspera, né, do trabalho deles, que se um barco não tiver condições nenhuma, eles têm que fazer o barco ir para terra, às vezes dar uma multa para a pessoa, né, uma espécie de disciplina e tal. Não conheço nenhum caso extremado que eles tiveram que levar ninguém preso, né? Mas enfim, mas se for um caso muito extremado, eles também fazem isso e tal, eles estão armados na embarcação e tal. Mas eu vi ali pessoas igual a mim, que queriam saber, que estavam curtindo a nossa história e que eles estavam com cuidado com a nossa família, né? Que eles estavam fazendo o que estava ao alcance deles para deixar a nossa experiência ali a melhor possível, né? E ninguém nunca falou assim para mim, sabe? Ninguém. Eu conheço histórias de abordagens da Marinha na embarcação, que é uma experiência não muito feliz, a pessoa fica brava, acha que a Marinha tá tolhindo, que ela não podia fazer aquilo. Às vezes dá uma multa que a pessoa acha que não deveria ter aquela multa, que a pessoa não tem culpa. Às vezes, muitas das vezes, o pessoal meio troncudo. Eu não tive essa experiência, né? Eu não sei se era a equipe ali daquela cidade, que era uma equipe diferenciada. O que eu tenho como experiência para dizer que não, que eles espelhavam a instituição, espelhavam a Marinha, né? E que a função deles ali é realmente de ajudar e de fazer o que tiver no alcance. E se tiver alguma coisa errada da nossa parte, quando eles orientam, olha, isso aqui precisa ser diferente, é para o nosso bem, né?
e que convém, mesmo independente de tudo, e que eles são pessoas falhas também, pessoas que ficam nervosas, pessoas que podem se sentir desrespeitadas, né? Mas se a gente tratar com respeito, não sei, eu não sei nem o que dizer aqui dessa experiência, mas foi uma experiência incrível deles terem cuidado de um dia sim, um dia não, pelo menos eles iam lá bater para saber se estava tudo bem, mesmo. Além de um dia sim, um dia não lá, o chefe deles foi lá para conversar, para bater papo. Você já conhece alguém assim que a Marinha foi bater papo com você lá? Eu não sei nem se eu posso estar falando isso, porque isso talvez seja parte do trabalho deles. Talvez eles foram gentis, mas eles estavam querendo saber alguma coisa de segurança, se as crianças estavam bem, se as crianças estavam comendo, se as crianças estavam estudando, e estava tudo certo, né? Também pode, eu nunca tinha pensado, eles podem ter ido lá. Agora, por que eles foram com a guarnição inteira? Eu não sei, talvez porque era o final do dia, eles estavam indo embora, passam o dia trabalhando, no final do dia eles iam lá para a base deles, passaram por nós e foi todo mundo junto lá conversar, bater papo comigo e com a minha família. Pode ter sido isso, né? Mas independente de tudo, foi uma experiência muito boa, muito positiva. Eu tenho uma outra visão da Marinha, né? A gente sempre foi muito bem atendido na base. Eu fui na base inúmeras vezes para ver quando a gente tirou carteira de arrasa, a gente foi lá um monte de vezes. Quando tirou carteira de mestre, a gente foi lá um monte de vezes. Quando precisava qualquer coisa, qualquer dúvida, eu ia lá pegar qualquer documento. Desde a coisa mais hostil, que não é hostil, não dá nem para classificar hostil, mas a coisa assim, mais assim, foi que um dia eu fui lá na capitania, na base, tava sol e eu tava de boné, e aí eu toquei a campainha lá do lugar, aí no interfone ele perguntou o que eu ia fazer, eu falei, eu vim pegar um documento, não sei o que, aí ele falou, você entra e você senta nessa cadeira, mas você tira o boné. Foi o máximo de coisa que eles, assim, né, que eu podia classificar, tem que tirar o boné, não pode, tira o boné. Não sei porquê, eu acho que dava pra visualizar melhor, eu não sei porquê. Tirei o boné, beleza, entrei, fiquei lá. Cara, foi o máximo de coisa que eles me pediram, assim, tira o boné. Mas eu tenho uma experiência muito positiva. Muito positiva. Eu sei que algumas outras pessoas têm experiências mais difíceis, mas eu não sei dizer e entender o contexto, tá? Mas essa é uma história, né? É uma história engraçada e uma história que eu nunca ouvi ninguém dizer que a Marinha cuida da gente desse jeito, né? Nunca tinha ouvido falar que a Marinha tem uma preocupação tão grande com a pessoa e que cuida quase como de uma forma paternal. Eu me senti ali amado, sabe? Como assim? Eu não sei se essa palavra é exagerada, mas eu me senti acolhido por eles, eu me senti protegido, eu me senti apoiado por eles, eu me senti assim, me senti bem. Eu não me senti numa posição de que eles são o mal, que eles são a coisa ruim do mar. Não, me senti ao contrário, que eles são legais, que eu quero que eles estejam passando por ali, que eles são legais, né? Teve um dia que eu tava com o meu botinho de apoio e aí o moço da Marinha me chamou, ele tava com um barco parado no lugar e ele me fez um sinal de longe para eu ir até ele, eu fui lá até ele, tava remando e aí ele falou, esse seu botinho de apoio é legal. Ele não falou legal, falou, você tem que pôr o nome, você tem que escrever bote de apoio, tem que pôr o número do seu barco. Eu não sabia disso, eu achava que era só dizer que era bote de apoio. E aí ele falou, olha, coloca o nome do botinho, o nome do seu barco, escreve apoio e pronto, né? Aí beleza, legal. Sabe, eu me relacionava com eles de uma forma muito amigável. Ele não me multou, não me falou nada e me orientou com muita educação e me mandou embora e legal. Sabe, a gente procura fazer tudo o que é deles. E aí? Se você tem alguma experiência náutica, você já teve alguma dificuldade com a Marinha? Né? Ou você já teve experiências positivas?
né? Conta pra gente lá no grupo, vai lá, se inscreve no grupo, entra lá no nosso grupo, o link tá na descrição, tá bom? E, bom, por hoje é isso, né? Pelo menos por esse episódio é isso. Espero você no próximo episódio, vai ser bem legal. Eu não sei que assunto eu vou falar, mas uma coisa eu sei, vai ser bem legal, tá bom? E a conversa de hoje a gente continua lá no grupo, pode ser? Tá bom? Espero você lá. É isso aí.